Bora ler a Bíblia. Hoje a gente vai ler um pouco, hein? 2 Reis, capítulo 17. O livro dos reis é um livro muito interessante porque, como o próprio nome diz, o livro dos reis é o livro que conta a história dos reis de Israel e de Judá. A história dos reinados dos reis. Reinados dos reis. Será que tá certo isso? Redundância? Enfim. E durante todo o livro, ele vai contando o que os reis fizeram de bom e de ruim aos olhos do Senhor. Os reis e o povo. E no capítulo 17 eu achei interessante porque o texto ele detalha um pouco mais do que foram as coisas ruins que o povo fez e o rei fez. No caso aqui é o reinado do rei Oséias. Então saca só. 2 Reis 17, a partir do capítulo 5, os assírios conquistam a Samaria. O rei da Assíria, que era um povo inimigo de Israel, ocupou todo o território de Israel. E durante 3 anos, ele realizou um cerco ali em volta da cidade de Samaria, que era a última cidade que faltava. Por fim, no 9º ano do reinado do rei Oséias, no 9º ano do reinado do rei de Israel, o rei da Síria conseguiu tomar Samaria. E aí, já era. Deu ruim pra galera. O rei da Síria, então, ele exilou o povo de Israel para a Síria e criou ali assentamentos. O povo de Israel passou a viver como um povo ocupado, né, debaixo da opressão de um povo estrangeiro, de um povo inimigo, no caso, os assírios. E aí, versículo 7. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses e pecaram contra o Senhor. E aí ele começa a contar algumas coisas que o povo de Israel fez. Seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles. Ou seja, o Senhor ajudou Israel a vencer várias guerras contra vários povos inimigos, e o povo de Israel começou a realizar as mesmas coisas, os mesmos costumes daquele povo inimigo, que Deus o ajudou a vencer. Aí tem aqui, ó, em segredo, eu até grifei, em segredo pra quem, né? Em segredo, o povo de Israel começou a fazer muitas coisas que não eram corretas aos olhos do Senhor. Construíram santuários idólatras em todas as cidades. Ergueram colunas sagradas para os deuses de outros povos, queimaram incenso nos montes, adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor quanto a isso. Aí você vai perguntar assim, como é que o Senhor advertiu o povo? O Senhor enviou profetas, está escrito aqui, repetidamente, várias e várias vezes, ou seja, não foi uma vez só que Deus avisou o povo. O Senhor enviou profetas para advertirem Israel e Judá com essa mensagem: afastem-se de seus caminhos maus e obedeçam os meus decretos e mandamentos e honrem a aliança que eu fiz com seus antepassados. Ou seja, Deus estava lembrando das alianças com os antepassados do povo. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, aquela galera toda. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram teimosos, diz a palavra. Rejeitaram a aliança que Deus fez com seus antepassados, adoraram ídolos inúteis de modo que eles mesmos se tornaram inúteis, desobedeceram, rejeitaram os mandamentos do Senhor, adoraram Baal, sacrificaram os próprios filhos e filhas no fogo. Maluco, tem que estar muito, né? Leléu das ideias. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E aí, você parar pra pensar aqui em todos esses erros. Por que me chamou a atenção essa lista de erros? Porque todos os erros, se você parar pra pensar e analisar eles têm uma base única: desobediência. Desobediência é a palavra de Deus. E aí, você começa a pensar, analisar desobediência, você vai descendo mais, né? A análise vai indo mais profunda. A raiz da desobediência é o quê? Falta de temor. Se você não teme a Deus, você se sente tranquilo, sossegado para desobedecer aquelas coisas, os mandamentos, os princípios de Deus. E aí, se você não tem temor, vai descendo no erro, na raiz. A raiz da falta de temor ao Senhor é não amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós não amamos Deus, nós não tememos a Ele. Temer a Ele no sentido de respeitá-lo, de não ter coragem de fazer nada que o magoe, que o fira, que o ofenda. Se nós não tememos Ele, nos sentimos livres para desobedecer. E se a desobediência, ela cria várias vertentes, porque aí você começa a cometer todo tipo de erro. Você não está nem aí para os princípios, você não está nem aí para seguir os mandamentos. Então, a desobediência, ela é a base de
todos os outros pecados. E a base dela é a falta de temor, que vem única e exclusivamente do fato de não amarmos a Deus acima de todas as coisas. Pegou? Pegou esse pensamento? Precisamos amar Deus acima de todas as coisas para estar na presença dele. Por quê? Porque aqui, ó, o Senhor, versículo 18. O Senhor se indignou. Eu acho essa frase é fantástica, porque se Deus se indignou, significa que ele tem emoções e sentimentos. E aí você para pensar o seguinte, a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se nós temos emoções e sentimentos, elas vieram de algum lugar. Significa que Deus também tem. Deus se indignou e expulsou Israel da sua presença. E aí, para pensar o seguinte, significa que durante todo o tempo que Israel estava cometendo todas essas coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor, a Bíblia está recheada de versículos que falam isso, abomináveis, essa palavra. Durante todo esse tempo eles estavam na presença de Deus. Deus estava com eles. E aí eu fiquei pensando que até para errar e para se arrepender, nós dependemos de Deus. A gente não consegue nem se arrepender se não for pela misericórdia de Deus. E é por isso, é engraçado porque você vai lendo os textos bíblicos e vai entendendo as coisas e elas vão, de fato, se encaixando. É por isso que a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Vou até beber água. Por quê? Porque nós estamos constantemente errando e pecando, e errando e pecando, errando e pecando, e a gente depende da misericórdia de Deus. Ou seja, se você acha que você está no erro, está todo sujo, tá todo zoado, tá todo estragado, e acha que para mim não tem mais volta, saiba que Deus está com você todo o tempo. A misericórdia de Deus se renova na sua vida todas as manhãs, te dando a oportunidade de se arrepender e amar a Deus acima de todas as coisas. É impressionante isso, né? É impressionante. Porque a gente acorda todo dia buscando fazer o melhor, buscando ser melhor. E inevitavelmente nós pecamos e erramos todos os dias. Seja com pensamentos, com ações, com palavras, com emoções, com tudo. E a misericórdia de Deus e a presença de Deus se renova na nossa vida todos os dias, porque sem Deus a gente não presta nem para se arrepender. Não podemos fazer nada de bom por nós mesmos, por nossa conta. Dependemos de Deus para tudo. Para tudo. É impressionante esse texto. E aí você pensa assim, o texto termina com Deus falando que expulsou Israel da sua presença. Mas Deus sempre levanta homens e mulheres da palavra, homens e mulheres de Deus, para trazer o povo de volta à sua presença. Então não se preocupe se você não leu. Eu aconselho que leia. Mas logo depois aqui vai entrar um tal de Ezequias na história, para mudar a sorte do povo mais uma vez. Mas se você chegou até aqui, a mensagem desse vídeo é essa. Que a gente depende de Deus para tudo. Para fazer, até para as coisas ruins que a gente faz, a gente depende de Deus, porque a gente depende dele, da misericórdia dele, para se arrepender dos nossos pecados. Não tem nem arrependimento na nossa vida, nada parte de nós. Nada parte de nós. Para tudo dependemos de Deus. E Deus está com você, apesar de você achar que errou, você pode achar que está errando, que está mergulhado no pecado, que está mergulhado no erro, mas a misericórdia de Deus está toda manhã se renovando na sua vida, te dando a oportunidade de se arrepender e de amar Deus acima de todas as coisas. Precisamos aprender a amar Deus acima de todas as coisas, para cultivar no nosso coração o temor a Deus, e para que o temor a Deus traga ao nosso coração e à nossa mente a obediência à palavra de Deus. Palavras de Jesus: aqueles que me amam são aqueles que me seguem, que me obedecem e que guardam os meus mandamentos. Amém? Se você chegou até aqui, muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe poderosamente a sua semana, valeu!